ela não sabe como ele vai ficar longe da família novamente se ele for internado. Querida, é triste. Deixa eu dizer para você, eu imagino, você usou o pseudônimo mais correto que poderia ser triste, porque é triste essa situação. Assim, o que eu posso te dizer dessas recaídas, né? Primeiro, eu acho que quando ele foi para o tratamento foi ele quis fazer o tratamento, tanto é que ele saiu e ainda ficou um tempo sem utilizar. A gente sempre diz o seguinte, triste, que quando se sai do tratamento, além de ele ter a vigilância própria dele em cima dele, e uma vigilância de algum acompanhamento de psicólogo, alguma coisa assim, a gente sempre recomenda a esse paciente que ele tente evitar o mundo que ele vivia anteriormente. Por quê? A cocaína, aliás, não só a cocaína, mas o crack principalmente, mas não só ele, outras drogas funcionam dessa forma, eles dão pistas locais. O que são pistas locais? Por exemplo, tem um usuário que eu lidava com ele e dizia assim, quando eu passava no ponto, quando eu ia para o ponto, eu passava perto de um local que eu sabia que de noite o traficante ia ficar instalado ali e vender crack. Bom, eu fui me tratar, fiquei bom. Quando eu passo lá, eu lembro dele. Quando eu lembro dele, eu lembro do crack. Quando eu lembro do crack, eu entro em fissura. Então, que a gente nunca mais passe lá. O que eu quero te dizer é o seguinte, muito difícil para ele se ele voltar com os mesmos amigos, se ele voltar a morar no mesmo local, se ele passar no mesmo local, ele vai ter sempre alguém que vai lhe oferecer, e aí ele diz assim, bom, eu vou fumar só uma pedrinha, que não vai me dar nada, agora eu sei que eu tenho que controlar. Ele não controla e muito difícil se ele continuar no mesmo local. Tá? Então você vai ter que estar com ele, ajudá-lo nisso, ser vigilante o tempo todo. E agora, se ele usou e está nesse começo, vamos lá, vamos pedir para ele não usar mais, vamos tentar ver de uma outra forma, que ele substitua essa droga por uma outra situação, por uma situação de lazer, de prazer, de amor. E se isso não for possível, que ele reduza o dano. Se você chegar e dizer assim, bom, não tem jeito, Solange, ele não para de usar. Então, o que você vai ter que ajudá-lo a controlar esse uso. Já que ele não vai deixar de usar, que ele controle o uso, que ele use uma vez ou outra, e que esse uso não perturbe a vida de vocês, nem a relação dele com o filho. Agora, se ele virar novamente a ser compulsivo, o que eu posso te dizer é que você vai ter que interná-lo. Mas se ele ainda não está compulsivo, não vai interná-lo de imediato. Converse com ele, vamos ver se você chega a um controle disso, tá? Um controle, usou uma vez hoje, não vai usar mais, vai usar daqui 2 dias. Você o ajuda nessa situação, você controle e faça que ele seja um controlado, ok? Uhum. A internauta Jane agora fala um pouquinho de outro ponto de vista, ela trabalha em um centro de recuperação e ela diz que é muito difícil conter o pico da fissura. Ela diz que uns dizem que dura 5 minutos, outros que dura 30 minutos. Ela pergunta qual que é o tempo real desse pico. Não tem tempo real. Você falou certo. Não tem um tempo real. É 5 minutos ou é até 30 minutos. E a fissura está muito ligada ao que ele vai conseguir depois, né? Quer dizer, é 5 minutos se ele depois de 5 minutos consegue uma droga. É 30 minutos se só depois de 30 ele consegue uma droga, ou é 40 ou 1 hora se ele não vai conseguir nada e ele entra em fissura e você vai ter que acalmá-lo nesse tempo, você vai ter que distraí-lo com outras coisas, você vai ter que ter estratégias para que ele saia da fissura. É muito difícil, eu sei disso porque eu lido com eles também e não é simples. Maurício de novo aqui, ele quer saber quais são as sequelas do crack. Maurício, não existem sequelas orgânicas, como a gente diz. Ele ficou sem... Ele, por exemplo, vai dizer, ele destruiu o neurônio. Essas coisas tão reais que dizem, elas não ocorrem tão facilmente assim. Isso não é do crack. O crack, por ser vasoconstritor, muitas vezes ele estoura pequenos vasos de pequeno calibre e ele acaba estourando no cérebro e essas pessoas acabam tendo um pequeno derrame
que acaba tendo um comprometimento de cognição, que a gente diz, a fala, a memória, mas que com o tempo isso se restabelece. A perda maior do crack são as perdas em torno dele. O usuário de crack é um dos piores para ser inserido na sociedade. Ele tem dificuldades muito grandes para ser inserido de novo, e a sociedade tem dificuldade de reabsorvê-lo. Então, das drogas todas, o crack, este talvez seja o problema maior dele do que sequela orgânica, tá? Sequela orgânica. Uma sequela talvez muito complicadora é a sequela da gestante que usa crack e grávida, né? Esse filho nasce, não chega a ser um retardamento, mas ele tem uma dificuldade em acompanhar, de raciocínio, de fala, ele demora mais para andar, tem uma série de problemas desse tipo. O usuário de crack, não são exatamente as sequelas, mas ele tem uma série de problemas, principalmente problemas cardíacos, por conta do aumento de pressão, que, óbvio, ele já provoca problemas para esse coração que está sempre em hipertensão. Se ele não tinha uma doença de fundo, hipertensão, como algumas pessoas têm, ele se recupera depois que ele para. O problema maior é esse que eu te digo, o problema maior é a reinserção dele na sociedade. Alguns não conseguem e voltam para o crack até por conta disso. A última pergunta aqui da Vanessa, ela quer saber se existem clínicas gratuitas ou com valores acessíveis à classe média para dependentes em álcool e drogas. Muitas clínicas gratuitas, muitas, não sei, mas existem algumas sim. Por exemplo, eu não sei de onde você está falando, mas eu posso falar de São Paulo, que é o lugar que eu conheço. São Paulo tem um hospital muito bom, o Hospital de Taipas, que é gratuito e que tem uma unidade de tratamento que tem tido muito sucesso nisso. Tem várias clínicas, por exemplo, a Unifesp tem... em princípio, todos os hospitais públicos têm leitos para usuários de droga. Fora isso, tem tratamento ambulatorial vários. A Unifesp, que é da onde eu sou, tem pelo menos três serviços muito bons e gratuitos, com melhores profissionais que tem e que tratam, e que se precisar internação eles fazem. A USP, no Hospital das Clínicas, tem o GREA, que é uma unidade dentro da psiquiatria da USP, que faz tratamento para usuário de drogas, todos os tipos de droga. Então, assim, estou falando dos que eu mais conheço, das principais universidades, mas existem outros. E você entrando no site, se você entrar no site da USP, ou no site do Hospital das Clínicas, ou entrar no site da Unifesp, você encontra lá a relação de unidades que tratam dentro da Unifesp. Bom, doutora Solange, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, e eu posso deixar o meu e-mail, claro. Eu tenho 2 e-mails. Um e-mail é assim, solange@psicobio.epm de Escola Paulista de Medicina.br. Tem um outro e-mail que é mais simples, Solange Napo, N de Naira, Diana, P de pato, outro P de pato ou de ovo, @gmail.com. Bom. E se quiserem algum tipo de questão, pode acionar esses e-mails que eu estou à disposição.